Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Evangelho de Lucas, capítulo 7. Nós vamos ler alguns versículos. Todos acharam? Lucas, capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 18 até o 28, tá bem? É um texto conhecido. E eu vou fazer o seguinte, eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos vão ler os versículos pares, bem forte, com bastante alegria, tá bom? Vamos lá. Não, sim, começa pelo par, é isso. Isso aqui foi para ver se vocês estavam atentos. Isso, vamos lá, podem ler, 18. Enviou-os ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estavas para vir, ou havemos de esperar outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo, assistem nos palácios dos reis. Este é aquele de quem está escrito: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Amém. Senhor nosso Deus, a tua palavra foi lida, Senhor, e nós temos visto, Senhor, que tu tens falado à tua igreja, tu tens, Senhor meu Deus, ministrado aos nossos corações, e nós queríamos, ó Pai, te pedir que as palavras que forem faladas aqui, Senhor, possa realmente encontrar corações sedentos, numa terra boa, que floresça, que dê fruto. Por isso, Senhor, Espírito Santo de Deus, abre os nossos corações, desimpede, ó Deus, os nossos ouvidos, não deixa, Senhor, que nós possamos desviar a atenção, ó Deus, mas que possamos ouvir o que Tu tens para falar para nós nessa manhã. Por isso, ó Deus, nos usa, Pai, nos ajuda, nos fortalece para que a Tua palavra seja falada e nós possamos entender e depois possamos cumpri-la, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, o início desse ano, que nós não temos muito tempo ainda, temos aqui 24 dias que iniciamos aqui o ano, e uma das coisas que ficou aí chamando a atenção de muita gente foi a estreia de um filme que faz muito sucesso. O filme é Star Wars, tá certo? Então, a última temporada desse filme teve o seu lançamento no início do ano. E toda a minha família, juntamente com todos, né, a maioria do pessoal espalhado no mundo inteiro, ficou ansioso para assistir esse filme. E eu, junto com a minha família, também quis assistir. Só que o seguinte,
todos ali em casa já tinham assistido a trilogia completa, que são 6 filmes antes desse último que foi lançado no início do ano, como falei. E eles comentavam sobre personagens, sobre o que é que iria acontecer, será que vai acontecer? E eu estava por fora, porque eu tinha assistido apenas, era adolescente, o Retorno de Jedi, e assisti lá no Arte Palácio. Tem muita gente aí que nem sabe o que é isso, né? Só tinha Moderno, São Luís, Arte Palácio, Trianon. Eu assisti no Arte Palácio, nem lembrava mais os detalhes do filme. E eles me sugeriram, tá certo, que eu assistisse toda a trilogia para que não ficasse voando quando eu fosse assistir o filme. Então, eu assisti os 6 filmes e depois fui para a estreia do filme. E eu vou resumir bem rapidinho aqui para vocês, caso alguém não tenha ido, como é que é esse negócio e o que me chamou muita atenção. Eles encontram um garotinho pequeno, tá certo? Chamado Anakin Skywalker. Olha aí, o nome bonito, certo? Estou vendo gente assim, isso. Eles encontram esse garoto e eles veem nesse garoto a salvação da República. Esse camarada é um garoto diferenciado. Logo quando eles olham para aquele menino ali, percebem que o menino tem algo especial nele. E eles sempre têm um chavão que eles dizem: a força está com esse rapaz, a força esteja com você. E ele viu que aquele menino ali era diferenciado, o garoto pilotava naves, ainda muito pequeno, e ele construiu um robô, o C-3PO. Quem assistiu já sabe qual é o robô, tá certo? Falava várias línguas, aquela coisa toda. Porém, e aí está a chave do negócio, e é por aí que nós vamos caminhar. Esse garoto se tornou um adolescente, se tornou um jovem, e ele não gostava, a despeito de todo o poder, de toda a perspicácia, da força estar sobre ele, esse camarada não gostava de ser quem ele era. Embora fosse um Jedi, né? Ele não gostava de ser, ele queria ser mais, invejava os mestres Jedi. E depois se tornou o Darth Vader, e depois, se vocês quiserem ver, vão assistir a trilogia completa, porque eu só quero dizer que esse garoto estava em crise de identidade, não gostava de ser quem era, apesar de tanto poder e de tanta perspicácia e possibilidade. Mas, meus irmãos, presta atenção aqui, a gente não precisa ir muito longe para Hollywood ou para filmes de ficção para encontrar este mal que assola a humanidade: crise de identidade. Sem dúvida, o maior império que já houve na face da terra foi o Império Romano. Talvez algum historiador esteja aqui e diga: rapaz, será que não foi o Império Mongol, o Bizantino? Mas o Império Romano foi um império, tanto em extensão, tanto em poder, tanto em durabilidade, durou pra caramba. Esse império, quando a gente fala sobre ele, a gente se reporta a um nome, e esse nome é César. Porque esse homem conquistou tudo que tinha, e ele foi tão importante que todos os outros imperadores que o sucederam quiseram utilizar o nome César. Impérios modernos deram o nome aos seus imperadores em homenagem a este homem. Os alemães, eles chamavam os seus imperadores de Kaisers, uma homenagem e uma referência a César. Os russos, eles chamavam os seus imperadores de czares, uma referência também a César. Tão grande este homem foi, tão poderoso este homem foi, mas tem uma coisa: se tem alguém na época do Império Romano que não gostava de ser quem era, esse alguém era César. Engraçado isso. Conta-nos a história que um oficial dele entrou em seus aposentos e o surpreendeu chorando. E ele pergunta: o que é que você tem, meu senhor? O que foi que houve? E ele diz assim: eu nunca serei igual a ele. Mas igual a ele quem? Eu nunca serei igual a ele, conquistarei o que ele conquistou, serei como ele foi. Ele estava se referindo a Alexandre. Alexandre o Grande, filho de Filipe da Macedônia, conquistador grego,
um gênio na arte militar, conquistou o mundo da época, 90% do mundo da época estava conquistado por Alexandre. César invejava Alexandre e ficava desesperado por não ser igual a ele. Porém, quando você vai estudar a história de Alexandre, você percebe que quem Alexandre gostaria de ser era Hércules. O problema é que Hércules sequer existiu, é uma mitologia. E aí vai o drama da história humana, que inclui a mim, que inclui a você. Crises de identidade. Pessoas que normalmente não gostam de ser como são, não gostam de ser quem são. Vai ali numa clínica e no momento que está esperando ali ser atendido pelo médico, aí começa a folhear aquela revista bem interessante chamada Caras, e ali começa a olhar a vida na babesca daquele pessoal e começa às vezes a se espelhar naquelas pessoas. Como eu gostaria de ser igual a ela. Crise de identidade. Crise de identidade. Todos de uma forma muito interna, dentro do coração, ninguém fica sabendo. Já pensou talvez em ser outra pessoa? As crianças fantasiam muito com esse negócio. Aniversário do meu filho, os primeiros aniversários dele foi aniversário dos Power Rangers e Batman e por aí vai. Isso é um drama da humanidade. Crise de identidade. A pessoa começa a olhar para si e vê que, rapaz, eu queria ser igual àquele. Aquela história a grama do vizinho sempre mais verde, não é isso? Mas veja bem, meu irmão, esse negócio é tão interessante que eu poderia inferir, embora eu não possa provar, que se pegasse todos os profetas do Antigo Testamento, todos eles, e se eles tivessem uma visão do todo, tivesse o espectro na sua frente e dissessem a ele, quem você gostaria de ser? Tendo uma visão do todo, eu não tenho dúvida que todos eles responderiam, eu gostaria de ser João Batista, porque João Batista foi o profeta maior. Depois de quase 400 anos de silêncio, surge aquela voz que clama no deserto, e a palavra de Deus nos diz que toda a Judeia, toda Jerusalém, estava afluindo ali para o deserto para escutar aquele homem. Este homem, João Batista, é uma pessoa que há muitos anos, mais de 400 anos atrás, já havia sido predito que viria, por intermédio de Isaías. Lá em Isaías 40, fala dessa voz que clama no deserto, que iria preparar o caminho do Senhor. Então, todos os judeus sabiam que o Messias, ele não viria de si mesmo, ele teria um precursor, ele não chegaria do nada. Então todos os judeus, por mais que acalentasse no coração a ideia de que o Messias viria e trazia uma libertação e a restauração de Israel, eles também sabiam que esse Messias não viria do nada, teria que ter vindo alguém que o precedesse, e esse alguém foi João Batista. Desde Malaquias, o último profeta, que lá no capítulo 3, ele diz que eis aí envio o meu anjo diante de ti, para aplanar os caminhos, a voz que clama no deserto. Que privilégio, que maravilha, um homem que quando o pai dele recebe a visão do anjo Gabriel, dizendo que ele e a sua esposa Isabel, mesmo sendo velhos, eles iriam ter a graça de ter um filho, era um milagre que iria acontecer. Ele diz assim, mas como é que vai acontecer essa coisa? E ali o anjo começa a falar, referindo-se a João Batista, dizendo, olha, esse rapaz que vai nascer, chamado João, ele vai trazer alegria para vocês, ele vai trazer o povo à consciência dos seus pecados, ele vai restaurar a comunhão dos pais com os filhos, ele irá trazer para que o povo venha e comece a praticar a justiça novamente, e ele vai ser cheio do Espírito Santo, desde o ventre da sua mãe. Que privilégio!
E este rapaz, que vive no deserto, todos sabem da história, vestido de pele de camelo, com cinto de couro, a sua alimentação era gafanhoto e mel silvestre, todos sabem, né? Aprenderam isso na escola dominical. Só que este jovem, pelo Espírito Santo, ele percebe que chegou a sua hora e começa a anunciar aquilo a que ele tinha se proposto a fazer. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele começa a preparar o caminho para o Senhor. E esse homem, ele é revestido de uma autoridade tão grande do Espírito Santo, que, como já falei, todos afluem para escutar a sua voz, a sua palavra, a sua pregação. E a palavra de Deus fala que os povos dali, daquele local, daquela localidade, vinham até ele e confessavam os pecados. E ele dizia: olha, já está posto o machado à raiz da planta, toda planta que não der frutos bons será cortada, lançada no fogo, e fogo inextinguível. Então aquele povo começou a olhar e se consternar e reconhecer o pecado. E a palavra de Deus nos diz, meus irmãos, que aquele povo vinha e era batizado no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Porém, esse homem aí, cheio de poder, a palavra de Deus nos diz lá em Lucas, no capítulo 1, que ele ia adiante do Messias na força e no poder do espírito de Elias, pregando o Evangelho, a boa nova. O rei está chegando, porque os judeus sabiam que o Messias não chegaria de si mesmo, ele seria precedido. E João está fazendo exatamente o papel de que todos os reis, quando chegavam, ele mandava mensageiros adiante anunciar que a figura mais importante estava se aproximando. Era normal isso naquela época. João apenas estava, de uma forma pontual e muito específica, anunciando a chegada daquele que iria revolucionar a história. Ele está chegando, ele está às portas, seja bem-vindo, estávamos à sua espera. Eu me lembro quando o presidente dos Estados Unidos, ele veio visitar aqui, o George Bush, não o pai, o filho, veio visitar o Brasil, o aparato que foi para receber a visita daquele homem. O pessoal chegou aqui com quase 15 dias antes, inclusive foi até um problema assim meio constrangedor, porque nem a água ele queria tomar daqui do Brasil, e olha que não tinha chikungunya, nem zika, nem dengue, ele trouxe água de fora. Então tudo foi preparado, porque essas autoridades, elas não chegam assim por chegar, ela manda uma pessoa para ir avisando adiante. É comum nos casamentos, quando todo mundo está ali esperando, aí entra uma criança com a plaquinha: a noiva está chegando, a figura mais importante do evento está chegando. E João, ele teve a honra de estar anunciando a chegada do Messias. Porém, se tem alguém que estava confuso e não estava muito se agradando de ser quem era, esse alguém era João Batista, porque no momento em que tudo isso está acontecendo, no momento em que nós lemos no texto, João Batista está preso, está condenado à morte. Ele que havia pregado todas essas coisas, havia crido que ele era a voz que clama no deserto, agora estava preso. Aí entra em crise. Tanto é que ele manda 2 mensageiros dele ir aos pés do Senhor Jesus fazer uma pergunta um tanto até constrangedora: Senhor, és tu mesmo aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Porque a questão aqui é a seguinte: se você é quem nós pensamos que você é, o Messias, então eu sou quem eu penso que eu sou, a voz que clama no deserto. Estão percebendo? Presta atenção. Se você não é aquele que nós estamos esperando que vem, então eu não sou quem sou. Eu estou perdendo meu tempo, estou aqui preso, estou perdendo meu tempo, o que eu fiz não valeu a pena. Crise de identidade. O que eu falei no início, falo agora, crise de identidade que assola cada criatura humana de uma forma impressionante.
A gente às vezes fica ali numa mentalidade positiva e acha que pode, e acha que é, e acha que não é, mas esse probleminha da humanidade parece que nunca sai desse elemento. Crise de identidade. E João está confuso. Vamos lá. Porque se tu és quem realmente você diz que é, então eu sou quem eu penso que sou. Porque João já tinha entendido que aquele que não sabe quem Deus é, também não tem condições de saber quem é. E termina desembocando numa crise de identidade. E meus irmãos, tem vários motivos que talvez você possa estar aí sentado e pensando, realmente, não sei, talvez eu não tenha tido, até de uma forma impressionante para mim, você tenha falado aí, você sentado e conjecturando com você mesmo, dizendo, rapaz, eu nunca tive crise de identidade. Sou um camarada forte, seguro, madeira que cupim não rói. Nada me abala. Eu sou um camarada que não tenho. Que história é essa de crise de identidade? Mas eu vou dizer para você, existem situações que não tem como a pessoa começa a entrar em crise. E eu vou dar algumas razões para que a gente comece a perceber que a humanidade, ela realmente está envolvida nesse negócio aí, dessa crise de identidade. Primeira razão, circunstâncias trágicas. No dia 10 de janeiro de 2010, nós estávamos lá no Haiti, e eu conversando com um general chileno, ele era o Deputy Force Commander da ONU naquele local, e ele estava me falando, eu estou recebendo a minha família, minha esposa e 2 filhos, e daqui a 2 dias eu estarei entrando de férias, e vou aproveitar um pouco ali a Jamaica, a República Dominicana, vou aproveitar o Caribe. No dia 12 de janeiro, aconteceu uma das maiores tragédias que poderia acontecer com a humanidade. A terra tremeu de uma forma avassaladora, terremoto avassalador, e mata 200 mil pessoas. Presta atenção, 200 mil pessoas. Há um dia para entrar de férias, a família do general Toro, esse chileno que eu falei para vocês, já estava em Porto Príncipe, porque eles iam juntos de carro para a República Dominicana, estava no hotel, o filho estava malhando na academia, a esposa estava num salão, também nesse hotel, que desmoronou e caiu sobre aquela família toda. E eu, como fazia parte, eu era o oficial logístico de uma companhia de engenharia da ONU, e ficava movimentando as máquinas, né, para tirar os escombros e aquele sufoco, e eu me lembro desse general, em crise, olhando para os escombros, e ele chegava e falava assim, por que, meu Deus? O que é que eu fiz? Eu fiz tudo direitinho, eu sempre fui uma boa pessoa, eu nunca fiz nada de errado, eu fui um bom filho, fui um bom pai, fui um bom profissional, eu pautei minha vida na integridade, eram as palavras dele. Por que isso aconteceu comigo? Será que Deus me ama? Será que Deus está me castigando? Crise, começou a ter crise de identidade. Por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Circunstâncias trágicas, que pode fazer o coração desesperar e desconhecer quem é e de quem Deus é, e começar a entrar em crise de identidade. Outra razão que pode fazer você desembocar nessa coisa tão sutil que assola a humanidade, como tenho falado até o momento, frustração histórica. E eu estou dando sempre exemplos do que acontece ao meu redor ali, tá certo? Nas minhas vistas. Quando eu falo de frustração histórica, eu falo de uma pessoa que investe a vida inteira numa profissão, em alguma coisa que ela valoriza muito. Quando a palavra de Deus diz, onde estiver o seu tesouro, aí estará seu coração. A gente percebe de uma forma muito interessante como as pessoas colocam a vida delas em certas coisas, em certa profissão, em certo negócio,
e eles investem a vida. Esse amigo nosso que eu conhecia, admirava muito, ainda admiro. Para mim, ele deveria chegar no último posto da nossa carreira, que é general. Ele era uma pessoa que foi primeiro colocado em todas as escolas militares que participou, fez todos os cursos que poderia fazer, fez cursos fora, cursos dentro. Era aquela pessoa que foi instrutor comigo no Rio de Janeiro, era o último a sair, o primeiro a chegar, tudo que mandava ele fazia. É um camarada que desde o seu momento de aluno, ele já projetava esse negócio para a sua vida. Chega no momento da última promoção, esse homem foi preterido, entrou em crise. Por quê, meu Deus? Por que comigo? Fiz tudo certo, onde foi que eu errei? Crise de identidade. É aquela pessoa que passa a vida inteira, 10 anos, investe no negócio, estuda, se esforça, investe, projeta, planeja, 10 anos investindo no negócio, e depois tem que assumir que o negócio quebrou e tem que baixar as portas, e começa a entrar em crise de identidade. Por quê? Por quê, meu Deus? Tem mais outra coisa que faz, é interessante, faz com que você entre nessa crise de idade, que as pessoas costumam dizer, não sei se é depois dos 40, depois dos 50, que a mulher entra tal na idade da loba, o homem entra na idade do lobo, eu não sei como é, que aí a pessoa começa a se olhar no espelho e diz assim, pelo amor de Deus, eu não sou nem um pouco, a metade do que eu imaginava que seria quando eu estivesse nessa idade, e começa a entrar em crise de identidade. O camarada tem 50 anos, aí começa a se vestir como um garoto de 18, e começa a crise. A mulher começa a olhar para o espelho e diz assim, meu Deus, foi o que aconteceu comigo? Depois do terceiro filho, crise de idade. Perceberam como esse negócio aí é sutil e atinge a toda a humanidade, atinge a mim, atinge a você? E o pior é que isso aí não se instala e apenas sai como uma onda no mar, como diria o poeta. Vem e vai, não. Isso traz consequências terríveis. E uma das consequências que ela pode trazer é o desânimo. A pessoa não tem mais ânimo para nada. Por isso, meus amados, que hoje o consumo de ansiolítico é recorde, é uma coisa absurda. A pessoa não consegue dormir, cabeça está doida, desanimada, crise, preocupada, porque ele começa a olhar para ele mesmo, começa a olhar para a circunstância ao seu redor, começa a olhar para a situação e entra em crise, desanima e cai nesse mal do século chamado depressão, acarretado por esse probleminha que nós já estamos comentando há algum tempo, chamado crise de identidade. Mas tem outra coisa também que pode desembocar nesse negócio, chamado ressentimento. Porque todas as pessoas que têm crise de identidade é uma pessoa ressentida. É uma pessoa que ela não consegue ver as coisas apenas em torno dela, com ela mesma, ela tem que colocar a culpa em outro. Uma pessoa em crise de identidade, ela coloca a culpa em outro, não tem jeito. A culpa é desse homem, que me fez milhões de promessas e agora me abandonou, foi embora, sumiu. A culpa é da minha mãe, já vi gente falando isso, que sempre me forçava a tomar suco de laranja com beterraba, por isso que eu sou traumatizado. Impressionante. A culpa, tem que botar a culpa em alguém. Eu não consigo conviver com esse negócio de culpa, então eu tenho que dividir com alguém. Pesa muito conviver com essa culpa, e a culpa é do meu pai, que foi embora, me abandonou. A culpa é da igreja. Sempre participei de todos os programas, participei de todos os projetos, e agora, no momento em que mais preciso, me abandonaram, nenhuma visita me fez. Culpa é da igreja. Culpados. Uma pessoa com crise, ela começa a achar culpados. A culpa é da Dilma, que agora quer acomodar vento. Culpado. Quer achar culpado de tudo que é jeito. E tem outra consequência também, que eu também acho que é muito trágico, é a impulsividade temerária.
Impulsividade temerária, que está também um pouco relacionada com a crise de idade também. Impulsividade temerária. Camarada começa a entrar em crise de identidade, começa a olhar para ele mesmo, olha para a sua família e diz assim: ninguém me dá valor, tudo que eu fiz ninguém reconhece. Aí ele vai querer viver a vida nos próximos 5 dias. Ninguém olhou para mim, ninguém me reconheceu, agora eu vou viver. Aí vende a casa, compra uma Harley Davidson, aí vai passear com a menina 25 anos mais nova lá em Mato Picchu. Ei, palhaço, vou viver, agora ninguém me segura. Está cheio de crise, e todo mundo sabe onde é que vai parar esse negócio, porque ninguém consegue preencher a vida inteira em 5 dias, ou até vezes 5 anos. Pessoa que está vazia, que está em crise, não é disso que você está precisando. Crise. Aí eu pergunto, voltando ao texto, João Batista, será que João Batista estava em crise? Meu irmão, presta atenção aqui, minha irmã, presta atenção aqui, olha para mim. Será que João Batista estava em crise aqui? Estava. Uma frustração histórica, talvez? Tá, uma frustração histórica. Rapaz, eu vi meus pais comentando como é que foi o anúncio do meu nascimento, minha mãe falando que veio esse tal de Jesus no ventre de Maria, e eu saltei na barriga dela quando ela chegou, e eu fui e anunciei, eu abdiquei de tudo, eu passei quase 30 anos da minha vida no deserto. Se você perceber, meu irmão, ministério rápido, segundo alguns historiadores, foi 1 ano e meio de ministério, mais 1 ano e meio preso, e depois teve a cabeça cortada e colocado em cima de uma bandeja. Poderia estar em frustração histórica? Poderia. Rapaz, isso aqui não valeu a pena. Se ele não for quem ele é, eu não sou quem eu sou. Se ele não é o Messias, eu não sou essa voz que clama no deserto. Estou perdido. Nada valeu a pena. João estava desanimado, talvez desanimado, em dúvidas, desencanto, ressentido. Porém, antes de qualquer coisa, antes de chegar e pedir ao médico que receite um remédio tarja preta para ele, antes que ele disse assim: olha, eu vou me jogar aqui do 15º andar aqui da prisão de Herodes, ele chega assim e diz assim: vão até Jesus. Estou querendo ficar em crise, estou meio assim, sabe, não sei o que está acontecendo, estou duvidando, mas antes de qualquer coisa, vão até Jesus, pergunte para Ele. Esse é o caminho certo, esse é o caminho certo. Vão até Jesus, pergunte para Ele, sabe quem é Deus? Então eu sei quem eu sou. Se você sabe quem Ele é, e Ele tem dado provas suficientes para você de quem Ele realmente é, você não tem crise de identidade. Os mensageiros foram, e eu fico imaginando aqueles 2 mensageiros chegando, constrangidos, pisando em ovos, porque a pergunta não era deles, a dúvida não era deles, pelo menos é o que a gente percebe aqui no texto. A dúvida é de João, e eles chegam para Jesus ali meio: Senhor, João está preso, sabe como é que é, está meio... E ele manda perguntar se és tu mesmo quem havia de vir, ou se ele tem que esperar outro. Eu não sei você, meu irmão, mas me parece aqui que nessa pergunta só tem uma resposta de 2, correto? És tu mesmo? Sim, sou eu. Fale para João parar com essa brincadeira, sou eu. Ou então, não sou eu. João acreditou porque ele quis, o problema é dele. Correto? Só tem uma resposta, sim ou não. Porém, o primeiro ensinamento que nós temos está aqui no versículo 21. No versículo 21, você está com a sua Bíblia aberta, vocês vão perceber que ele diz assim: naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos, de espíritos malignos, deu vista a muitos cegos. Então, Jesus começa a dar
o primeiro recado e a primeira lição para a gente. Ele não responde nada. Ele chama os 2 discípulos de João e diz assim: venha comigo. O que é que tem esse aqui? Senhor, esse aqui é cego. E ele diz: veja. E esse aqui, o que é que tem? Senhor, esse aqui é leproso. E ele diz: fique limpo, rapaz. E o rapaz fica limpo. O que é que tem esse aqui? Esse aqui é coxo. E ele diz: anda. E o homem começa a saltar e a pular e a andar. E esse aqui, o que é que tem? Ele é surdo. E ele diz: Efatá, abre. E o ouvido fica desimpedido e ele começa a ouvir. E aí depois vem um pai com o menino no braço e diz: Senhor, o meu filho morreu, todos dizem que ele morreu. E o Senhor pega ele e diz assim: menino, volte. E o menino volta. E ele diz: agora voltem para João e diga o que vocês viram e ouviram. E fale para ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados, e aos pobres é pregado o evangelho. E eles voltam, e eu fico imaginando a cena, porque o que Jesus fez foi acender a chama no coração de João, acender a chama. E eu fico olhando ali, imaginando aqueles 2 voltando para João e dizendo: João de Deus, você não imagina, nós fomos como você mandou, perguntamos o que você mandou perguntar, e o que foi que ele respondeu? Ele não respondeu nada. Não respondeu nada. Teve um missionário que pregou aqui, que ele falou assim: olha, Deus é meio temperamental, às vezes ele faz e ele não tem que dar satisfação do que é que ele faz, não. Interessante, e ele não deu resposta nenhuma. Não deu resposta nenhuma? Não. Mas João, ele nos falou para acompanhá-lo, e a gente fez o maior passeio da nossa vida. Os surdos ouviam, os cegos viam, os leprosos eram purificados, os mortos eram ressuscitados. João, é ele. João, é ele, João. E eu consigo imaginar as lágrimas correndo nos olhos de João, e ele dizendo: é ele, é ele, é ele, porque o que Deus, o Jesus fez ali naquele momento, foi dar uma visão global para a vida de João, tirar o foco do problema. Porque quando você está com problema, quando você está nessa crise, você não enxerga mais nada, você só vê o problema. Quando a pessoa está cheia de problema, meu amado, você pode falar o que for, ele entende tudo errado. E o que o Senhor Jesus fez foi colocar a visão global, tirar a visão do foco, tirar a visão do problema. A pessoa, quando está cheia de problema, ela não consegue enxergar nada. Uma pessoa com fome, faminta, você diz: meu irmão, vamos ler em Filemão, ele diz filé mignon? Não, não é isso, a pessoa está sem foco, e o que o Senhor fez foi abrir a visão global de João. A pessoa quando está, a minha mão aqui, meu irmão, olha para aqui para a minha mão, nem de longe, é uma mão muito pequena, tem mãos muito maiores aí. Se Marcelão estivesse aí, não sei se está, talvez a mão dele seja muito maior, mas mesmo assim, essa mão é infinitamente maior do que a lua. Concorda comigo? Infinitamente maior. Mas se eu colocar essa mão aqui no meu olho, eu tiro a lua do meu foco de visão. Não enxergo mais nada. E muitas vezes, Deus é infinitamente maior do que o seu problema, meu irmão. Infinitamente maior. Lá em Isaías 40 mesmo, que fala de João Batista que viria, a voz que clama no deserto, se você começar a ler, você vai ver que ele pega todas as águas do universo e faz uma conchinha na mão. Ele pega toda a areia e pesa numa balança. Ele mede os céus a palmos. Esse é o Deus tremendo, grande e soberano, o Deus do universo. É infinitamente maior do que o seu problema. Mas aí você taca seu problema no olho e não consegue mais enxergar nada. É só isso a vida. É só problema, é só dor, é só desespero, é só dúvida, é só aflição. Você não tirou o foco. E Jesus diz: diga a João que ele sempre creu nisso. Desde a infância dele, ele sabia que eu viria e ele sempre creu nisso. Porque o problema,
quando as crises chegam, é em quem você acredita, é em quem você crê, meu irmão, é em quem você crê, minha irmã. Porque tudo que você está passando, isso é pontual, mas o que Deus está fazendo na sua história é eterno, e a sua história ainda não acabou. Amém. Chegou e disse: João, veja, você abriu as portas para esse aqui, João, que está revolucionando a vida das pessoas, João. Por isso, João, alegre-se, embora você não consiga ver hoje como você gostaria de ver, a sua vida não foi em vão. Aleluia. Alegre-se, João. E a segunda lição que a gente tem aqui: firmeza moral. Primeira, visão global. Tirar do foco: João, é ele, João. Eu não vou responder, eu só vou mostrar para você coisa que só você e eu sabemos, que se eu não fosse o Messias eu não faria. Sou eu, João, é ele. Não temos que esperar outro. Aleluia. Visão global. Segunda lição, firmeza moral. Versículo 24. No versículo 24 ele falou: tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto? O que é que vocês foram ver no deserto? Jesus começa a falar para aqueles outros discípulos que ficaram: o que é que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Uma pessoa que se dobra facilmente? Uma pessoa que é influenciada por tudo e por todos? Uma pessoa sem convicções firmes? Uma pessoa que qualquer uma pessoa enverga? Uma pessoa que é levada no fluxo junto com a maré? Não! Vocês foram ver um profeta. Firmeza moral. O que é que vocês foram ver no deserto? Uma pessoa que se veste com roupas bonitas, que quer impressionar pela aparência, pelo exterior e não pelo aquilo que é por dentro, pelo interior. O que é que vocês foram ver? Visão global, firmeza moral. Porque é importante, meu irmão, presta atenção aqui, olha para mim. É importante no momento da crise manter a firmeza nas convicções, no que você crê. É importante manter a postura adequada, manter a conduta. Porque muita gente acha que existe a lógica de porque eu estou passando por crise, eu posso fazer coisas que eu nunca imaginava que faria, de errado. Sempre meti a boca em político ladrão, mas agora eu estou passando por uma crise financeira e me acho no direito de meter a mão no caixa. Eu estou em crise. Você não sabe o que é que eu estou passando, eu estou em crise. Como é importante manter a firmeza moral, a conduta, a firmeza das convicções no que você crê. Aí chega para o pastor: pastor, a minha esposa não quer saber de relações sexuais há mais de 1 ano, então estava ali, a secretária estava ali. A pessoa pensa que está em crise, precisa de um salvo-conduto para pecar, para errar. Não funciona essa lógica, não funciona. João está preso, condenado, mas uma coisa Jesus pode dizer dele: homem íntegro. Não é um caniço que se agita no vento. As crises, meus irmãos, elas vêm, elas passam, mas o testemunho permanece. No livro Liderança e Integridade de Ronaldo Lidório, ele fala justamente sobre isso, porque nessas crises que assolam a humanidade, como falei, a pessoa, ela quer manter a aparência, ela quer se preocupar com reputação. E naquele livro, Ronaldo Lidório fala que reputação é aquilo que os outros vão falar de você no seu funeral. Integridade é aquilo que os anjos falam de você diante de Deus. Amém. 3 meses e 9 dias
que o Senhor chamou meu pai. Como eu conheci, assim, como eu fiquei junto nesses últimos dias dele, e eu pude ver, homem cheio das suas fraquezas, teve as suas desilusões, mas ali eu olhava para ele, nos seus olhos, não era um caniço agitado pelo vento, estava certo de que iria para a glória. Ele dizia assim: Deus é bom, amém, glória a Deus, eu vou para as mansões celestiais, o Senhor vai me levar, glória a Deus. Não se dobrou, não era um caniço agitado pelo vento. Então, meus irmãos, mantenha-se firme. Crise vem, ela vem, no mundo tereis aflições, mas em nome de Jesus, peça ajuda a Deus, fique firme. Não negocie os seus valores, não venda a sua alma, fique firme. Jesus, 40 dias no deserto, vocês sabem o que é que aconteceu. Uma fome terrível, e o diabo se aproxima, porque o diabo sabe que na hora que nós estamos na situação difícil, a gente entrega os pontos. Vocês lembram quando ele fez lá em Jó? Debalde, Jó teme a ti, tira tudo, toca na pele dele para tu ver se ele não blasfema de ti na tua cara. É essa a didática que ele costuma usar. Mas na hora mais aguda, porque muitos pensam que o diabo estava tentando nessa parte de fome, não, foi na parte da identidade do Senhor Jesus. Porque se você for ler lá em Mateus, do capítulo 3, está dizendo lá que quando ele foi batizado por João Batista, os céus se abriram, o Espírito desceu em forma de pomba e uma voz bradou dizendo: este é meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem me compraz. Imediatamente ele foi levado para o deserto para ser tentado por Satanás. E qual foi a tentação? Se tu és filho de Deus. Eu acabei de ouvir: este é meu filho amado. Aí agora, se tu és filho de Deus, eu não preciso transformar pedra em pão para provar nada, eu não preciso me jogar de canto nenhum para provar nada. Ele diz: este é meu filho amado. Não teve crise, e o diabo foi envergonhado no momento mais agudo da vida do Senhor. Você pode envergonhar o inimigo, tendo firmeza em quem você crê e de quem você é filho. Amém? Mas, meus irmãos, estou concluindo. Fica ali um cronômetrozinho me mostrando ali, está chegando minha hora. Estou concluindo. Vamos para a última lição, no versículo 28. A importância da visão global, a importância da firmeza moral e a importância da humildade espiritual. Lá no versículo 28, ele começa a dizer, quando ele fala que vocês foram ver um caniço agitado, um homem vestido luxuosamente, e ele diz assim: dentre os nascidos de mulher, olha só, dentre os nascidos de mulher, então tire daí somente Adão, o restante até hoje, ninguém, segundo Jesus, foi maior do que João. Aí, a frase que o Senhor Jesus conclui é muito diferente do que a gente imaginava. Mas, sempre tem o mais, e esse mais, ele define muita coisa. Mas, o menor, ou seja, André, literalmente menor, é maior do que ele. O que Jesus está dizendo aqui: vocês pensam que João era o que era por si mesmo? Vocês pensam que João fazia o que fazia por si mesmo? Ele ia na força do Espírito. Então, meu irmão, João era grande, fez o que fez, você pode fazer coisas melhores, não porque vai ter alguma coisa extraordinária, é porque, como nós ouvimos aqui alguns domingos passados, você tem que crer que o mesmo Espírito que agiu no Senhor Jesus na sua ressurreição, é o que age em você. Reavivamento é a consciência desse negócio aí. Avivamento é uma plena consciência do que foi feito, do que foi processado e de que eu não tive participação nenhuma. Foi o Senhor Jesus que fez, e eu não preciso esperar outro, é Ele.
Ele é o que devia vir, é Ele que veio, é Ele que entrou na minha vida, Ele derramou o seu Espírito deliberadamente e gratuitamente na sua vida, meu irmão. Então você não tem que ter crise de identidade. Não tem crise aquele que diz: estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé, na qual o Filho de Deus me amou e a si mesmo se entregou por mim. Você está em crise? Talvez porque passou por uma circunstância trágica, uma frustração histórica. Eu quero dizer para você, você não tem que esperar outro. Era Ele mesmo que havia de vir. Mas recebereis poder ao sobrevir sobre vós o Espírito Santo, que lhe regenerou. Vós que antes estavais longe, pela graça, pelo sangue, vocês chegaram perto. Não sois de vós mesmos, vocês pertencem a Ele. Não foram comprados com sangue, ouro, prata, mas pelo precioso sangue de Jesus. Você é dele. Você não precisa esperar outro. Você não precisa esperar outro. Se você tem tentado da sua maneira, nos seus esforços, você tem percebido hoje que tem lhe levado só a frustrações, a desânimos, a desilusões. Em nome de Jesus, meu irmão, enquanto você se esforça para ser, você não é, mas enquanto você deixa que o Espírito Santo avive a sua vida, esse avivamento que temos pregado na igreja, você vai começar a perceber, como diz lá em Gálatas, e você vai descansar no Senhor, porque você não precisa esperar outro, é Ele. Senhor Deus, nós queremos te louvar, Senhor, porque tu vieste, morreste, e a tua palavra nos afiancia que o teu Espírito habita em nós. Como pode, Senhor, criaturas imperfeitas, pecadoras, conter, ó Deus, a tua presença, o teu Espírito Santo? É graça, maravilhosa graça. Deus, meus irmãos, assim como eu, tantas vezes passamos por crise e perguntamos muitas vezes: será que eu sou? Será que Deus me ama? Será que ainda dá jeito? Será que Ele está me castigando? Senhor, será, meu Deus, em nome de Jesus, reacende a chama no coração do teu povo, reaviva agora, Deus, a identidade de filhos, e que nós não tenhamos dúvida de que tu vieste. O povo que andava em treva viu uma grande luz. Nós vimos a tua luz, Senhor, e reconhecemos que tu és o Senhor das nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.